Aí eu deixo uma pergunta ao meu nobre amigo, companheiro debatedor hoje. Se há hierarquia na igreja primitiva, por que o colégio apostólico não consagrou Paulo apóstolo? Mas os que consagraram Paulo apóstolo foram profetas e um grupo de mestres das escrituras que estava com ele lá na Turquia. Por que não foi a igreja de Jerusalém através dos apóstolos que o fizeram? Se havia hierarquia, por que Paulo não foi ordenado na igreja de Jerusalém? Bom, independente de hierarquia, a igreja ela é prática. Então Paulo ele estava em Antioquia, ele servia em Antioquia, até mesmo porque no início da sua caminhada a gente vai ver que em Jerusalém ele não é bem aceito e nem poderia ser aceito, porque Paulo ele era um rabino famoso e quando ele começasse a pregar, como ele começou a pregar, isso iria trazer muitos problemas para o seu ministério. E a gente vai ver que o próprio Jesus o diz que o enviaria para os gentios. Então Paulo de Antioquia vai para os gentios, por isso que ele foi ordenado lá. E quanto ao fato de ter hierarquia, isso é fato, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, ou seja, ele usa aqui uma frase cardinal, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas e por aí vai. Então a gente vê claramente que sim, existe hierarquia, e Paulo não precisava voltar para Jerusalém para ser ordenado apóstolo. Eu acho que Deus, aonde ele quer, ele ordena, independente de lugar. O que importa é a direção do Senhor, e com certeza ali em Antioquia também havia uma hierarquia, tá? A gente vai ver que haviam profetas e mestres, e Paulo com certeza estava debaixo dessa hierarquia, porque ele só saiu para a missão depois de ser direcionado pelo Espírito Santo.